Olá, sou a professora Williane e hoje nós vamos estar estudando biologia. O tema a ser estudado hoje é cheiros e sabores. Como podemos observar nessa imagem, nós temos a foto de uma criança saboreando um alimento e uma pessoa cheirando uma rosa. Desde quando iniciamos, desde quando nascemos, nós somos apresentados em primeiro momento os cheiros, os sabores dos alimentos. Primeiramente, é apresentado a você um alimento e em seguida você prova aquele alimento. Esse contato será gravado na sua mente e assim, sucessivamente, você reconhecerá esses alimentos e o cheiro todas as vezes que você tiver contato. Então vamos para a introdução. O ar que nos rodeia, como podemos observar nessa imagem, ele está composto de vários reagentes químicos voláteis, a todo tempo adentando as nossas aéreas, através da respiração. Qual a importância de nós sentirmos o cheiro? O cheiro, ele nos ajuda a escolher, na hora de escolher um bom alimento ou identificar se esse alimento ele está apropriado para o seu consumo ou não. Então, a gustação. Quando nos referimos à gustação, estamos nos referindo ao gosto dos alimentos. Então, nós podemos observar nessa imagem, aí a imagem de um bolo. Aos nossos olhos, esse bolo é muito bom e automaticamente nós já sabemos que ele é doce. Observando também a imagem do limão. Você já deve ter observado, olhado um limão sendo espremido e automaticamente você sentir aquele gosto azedo na boca. Isso são reações devido a você ter tido contato com esse alimento. Então, a gustação é um sentido químico que tem importância aos humanos de propiciar que ele distingue a fonte dos alimentos e possíveis toxinas. Naturalmente, o doce, ele nos agrada e o amargo, ele nos causa repulsa. Então, observando aqui a imagem da anatomia da língua. O que é a língua? A língua é um órgão muito importante na hora da degustação dos alimentos. Ele é um órgão sensorial e coberto por músculos que vai auxiliar na hora da alimentação, empurrando o alimento para o seu estômago. Então, nós podemos ver nessa imagem que a língua ela está dividida em várias partes. Umas partes, como podemos ver aí, que ela distingue o doce, o amargo, o ácido e o salgado. Também nós temos que observar essas bolinhas aí que a gente chama de, pode ser uma glândula sensorial. Elas são responsáveis por identificar diferentes sabores, não específicos Então, a língua ela está a todo momento nos auxiliando na identificação desses alimentos. Também vamos falar sobre o olfato. O olfato, ele nos ajuda também a identificar o cheiro das coisas. Então, quando nos referimos aos cheiros de algum objeto, estamos utilizando a olfação. O olfato é um dos 5 sentidos muito importante. Então, o principal órgão responsável pela olfação nos seres dos humanos é o nariz. Então, quando você sente aquele cheiro daquela comida preferida que sua mãe está preparando, quando você passa por algo que não está com cheiro muito agradável, tudo isso é a olfação que está ligada ao seu nariz. Então, nós seres humanos não somos muito bons de sentir o cheiro dos alimentos, das coisas, Tem vários animais que eles têm mais facilidade de sentir o cheiro a distâncias ou os cheiros ou odores que normalmente nós não podemos sentir. Observando a anatomia do nariz. Então, como sentimos os cheiros? Em nosso nariz, o ar entra pelas fossas nasais
e vai em direção à cavidade nasal, onde é umedecido, aquecido e purificado. Então, no teto da cavidade nasal, encontramos a mucosa olfativa, também chamada de mucosa amarela, composta por várias células olfativas, cujo o prolongamento ficam mergulhados na camada do muco, cobre as cavidades nasais. As moléculas de cheiros que ficam dissolvidas no ar entram pelas fossas nasais, chegando até a cavidade nasal, onde se dissolve o muco e atinge o prolongamento das células olfativas. As células olfativas mandam impulsos para o sistema nervoso, onde as sensações olfativas são interpretadas e produzidas. Então, observando nessa imagem, nós podemos perceber melhor como todo esse sistema funciona. Então, ao cheirar uma rosa, como podemos observar aí, substâncias aromáticas são exaladas, indo em direção à cavidade nasal. Na cavidade nasal tem os pelos, né, que purificam purifica todas as substâncias tóxicas presentes no ar. E em seguida, na cavidade nasal, as células irão trabalhar, absorvendo todo esse ar e levando diretamente a interpretação para o cérebro, onde será produzido as informações sobre aquele tipo de cheiro. Ultimamente, você já tem ouvido muito a falar de um dos sintomas que é o do coronavírus, que é a perca do olfato e a perca do paladar. Por que isso acontece? Como eu disse, na cavidade nasal tem várias células. Essas células são atacadas pelos vírus. Então, o primeiro contato que aquele vírus vai o primeiro contato que ele vai ter com as células vai ser pela cavidade nasal e vai ser pela boca, ao você contaminar a sua mão ou inalar, né, inalar o ar com o vírus. Então, esse vírus ele vai permanecer há algum tempo na sua cavidade nasal e vai começar a atacar essas células que levariam a informação do cheiro para o seu cérebro. Então, essas células vão ser destruídas. Essas células sendo destruídas, não tem como ser levada, né, a informação. Então, com o tempo, você vai perder, a pessoa perde esse olfato e não consegue sentir o cheiro de nada dos alimentos. Como as células se regeneram, com o tempo elas vão ser regeneradas e vão começar funcionando normalmente. Então, como vimos hoje, né, nós estudamos o olfato e o paladar, sensoriais muito importantes na hora da alimentação. Se você não pudesse sentir o cheiro dos alimentos, provar uns alimentos, provavelmente você não sentiria vontade de provar os alimentos. O paladar de algumas pessoas são mais adaptados. Tem pessoas que gostam mais de doce, outras pessoas gostam mais de alimentos salgados. Esses alimentos, quando a pessoa ingere um alimento que tem mais concentração de sal, ela costuma estranhar. Então, todos esses dois sistemas que estudamos hoje são muito importantes na hora da alimentação. Agora, nós vamos exercitar uma atividade sobre esses dois temas estudados hoje. Então, vamos ler a primeira atividade. A língua é o principal órgão relacionado com o sentido paladar. Nela são encontradas estruturas formadas por células com propriedades neurais, que são capazes de perceber os diferentes sabores. Indique corretamente o nome dessas estruturas. Então, qual é a estrutura que é capaz de perceber os diferentes sabores? Qual é a estrutura que tem lá na anatomia da língua capaz de
de receber diferentes sabores. Então, na primeira, nós temos o paladar. Na B, nós temos os botões gustativos. A C é o mecanorreceptores e D, a membrana gustativa. Qual alternativa você acha que está correta? Então, a resposta correta é a B, botões gustativos. Os botões gustativos são aquelas botãozinhos que nós podemos até perceber ao analisar a anatomia da sua língua. Ele é responsável por identificar diferentes sabores, não específico só um sabor, mas sim vários sabores. Atividade 2. O nariz, ele está relacionado com o sentido do olfato. Nele encontramos células nervosas, especializadas na captação do cheiro. Essas células estão localizadas. Em que local do nariz está localizada essas células? No início das narinas, no teto da cavidade nasais, ou nas conchas nasais, ou no palato? Então, como vimos nos slides anteriores, essas células estão no início, no teto das cavidades nasais, que é lá onde essas células ficam e vão levar toda a informação captada pelo ar para o seu cérebro. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo estudado hoje. Busque mais informações na plataforma Eduque. Lá vai ter esse e outros materiais que você pode estar estudando e tirando dúvidas com os seus professores.